Durante semanas, o mundo está olhando para o Irã. Ataques americanos, mísseis iranianos, bases militares, o Estreito de Hormuz. Agora, os ataques diretos entre Estados Unidos e Irã diminuíram. E talvez você pense, então, a guerra está finalmente esfriando. Só que enquanto os ataques diminuíram em um lugar, uma coisa muito importante começou a acontecer em outro. Os Houthis voltaram a atacar alvos ligados ao petróleo saudita no Mar Vermelho. A Arábia Saudita respondeu. E de repente, uma guerra que parecia concentrada principalmente no Irã começou a pressionar outra região fundamental para a economia mundial. E é exatamente aqui que existe uma coisa que muita gente não percebe, porque para entender o verdadeiro perigo dessa guerra, você não deve olhar apenas para onde os mísseis estão caindo. Você precisa olhar para onde o petróleo consegue passar. No mundo, existem alguns pequenos pontos no mapa que funcionam como portas. Por essas portas passam milhões de barris de petróleo, mercadorias, navios, parte importante da economia mundial. E a guerra está pressionando mais de uma dessas portas. Então a pergunta já não é apenas o que vai acontecer com o Irã. A pergunta agora é: até onde esse conflito pode se espalhar antes que o resto do mundo comece a sentir? E para entender isso, eu preciso mostrar para vocês 3 pontos no mapa. O primeiro ponto você provavelmente já ouviu falar. O segundo, talvez não. E o terceiro explica por que a Arábia Saudita entrou novamente nessa história. Olhe para este pequeno pedaço de mar. De um lado está o Irã e do outro, Omã. Este é o Estreito de Hormuz. Ele parece pequeno, mas existe um motivo para o mundo inteiro prestar atenção quando alguma coisa acontece ali. Antes da guerra, aproximadamente 1/5 do petróleo consumido mundialmente passava por essa região. Pense no tamanho disso. Uma passagem relativamente pequena e uma quantidade gigantesca da energia mundial. Por isso, quando o conflito atingiu Hormuz, o problema deixou imediatamente de ser apenas iraniano. Países do Golfo tiveram dificuldade para exportar, produção precisou ser reduzida, o preço do petróleo reagiu e durante meses o mercado mundial sentiu as consequências. E aí veio o acordo de 18 de junho. Hormuz foi reaberto. O tráfego começou a aumentar novamente. Parecia que uma das maiores ameaças econômicas da guerra estava começando a diminuir. Só que existe um detalhe: a Arábia Saudita nunca quis depender completamente de Hormuz. E por isso construiu uma espécie de plano B. Um plano B gigantesco. Imagine a Arábia Saudita vista de cima. Por um lado está o Golfo e do outro o Mar Vermelho. Agora imagine uma enorme tubulação atravessando o país. Ela começa perto da região petrolífera saudita, cruza centenas de quilômetros pelo deserto e termina em Yanbu, no Mar Vermelho. Essa é a East-West Pipeline. E a lógica aqui é brilhante. Se alguma coisa acontece em Hormuz, o petróleo não precisa necessariamente sair pelo Golfo. Parte dele pode atravessar a Arábia Saudita por terra e chegar no Mar Vermelho. Ou seja, problema aqui, a saída por ali. Parece perfeito, mas existe ainda assim um problema. E para entender o qual, olhe um pouco mais para o sul, porque ali está o Iêmen, e dentro do Iêmen estão os Houthis. E é aqui que a história muda. Os Houthis são aliados de Teherã, mas não são simplesmente marionetes iranianas. Eles possuem interesses próprios. Tomam decisões próprias e já demonstraram que conseguem ameaçar a navegação e a infraestrutura da região. Mas agora eles voltaram a atacar a Arábia Saudita. Nos últimos dias, os Houthis anunciaram ataques contra instalações petrolíferas sauditas em Jizan e Yanbu. E Yanbu é exatamente a região onde termina aquela enorme alternativa de petróleo que acabamos de conhecer. E a Arábia Saudita respondeu com ataques ao Iêmen.
Agora vamos pensar juntos por um segundo, porque agora o mapa começa a ficar muito interessante. De um lado, a Arábia Saudita, Hormuz. Do outro lado, o Mar Vermelho. A rota alternativa criada para diminuir a dependência de um ponto vulnerável. Mas termina em outra região que também pode se tornar vulnerável. E ainda nem chegamos ao ponto mais importante, porque o petróleo que chega ao Mar Vermelho precisa continuar sua viagem. E para isso, existe uma outra porta. Ela se chama Bab el-Mandeb, ou em árabe, o Portão das Lágrimas. O nome parece dramático, mas espere até ver onde ele fica. De um lado está o Iêmen, e do outro está a África. E no meio existe uma passagem relativamente estreita. Navios que entram ou saem do Mar Vermelho por essa direção precisam atravessar essa região e depois podem seguir pelo Mar Vermelho, pelo Canal de Suez e chegar ao Mediterrâneo. Você já começou a perceber o problema? Porque não estamos falando simplesmente de 3 lugares diferentes. Estamos falando de um sistema conectado. Hormuz, Arábia Saudita, Mar Vermelho, Bab el-Mandeb, Suez. Se uma parte fica perigosa, os navios procuram outra. E se outra também fica perigosa, as alternativas começam a diminuir. E aí acontece algo muito interessante. A guerra não precisa destruir um único barril de petróleo para produzir consequências econômicas. Simplesmente você não precisa destruir o petróleo. E esse talvez seja o ponto mais importante desse vídeo. Quando pensamos em guerra e petróleo, normalmente imaginamos refinarias explodindo, poços destruídos, produção interrompida. Mas existe outra maneira de causar um problema enorme. Você pode ter petróleo, pode produzir petróleo, pode armazenar petróleo. Mas existe uma pergunta muito mais simples. Como ele chega ao comprador? Porque petróleo que não consegue sair não resolve problema. E é por isso que aqueles pequenos pontos no mapa possuem tanto poder. Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez, portos, oleodutos. Eles não parecem tão impressionantes quanto mísseis ou aviões, mas podem afetar milhões de pessoas que vivem a milhares de quilômetros do Oriente Médio. Porque quando uma rota se torna perigosa, o navio pode precisar mudar de caminho. E mudar de caminho significa mais dias no mar, mais combustível, mais seguro, mais custo. E no final, alguém acaba pagando essa conta. E às vezes, ou muitas vezes, é você. E isso já aconteceu. Nós nem precisamos imaginar esse cenário. Depois que os Houthis começaram a atacar as navegações comerciais no Mar Vermelho em 2023, diversos navios passaram a evitar aquela região. Em vez de atravessar o Mar Vermelho e seguir por Suez, eles começaram a contornar a África. E olha a diferença no mapa, ela é enorme. E essa mudança mostrou uma coisa fundamental. Uma organização localizada no Iêmen consegue produzir consequências econômicas muito além do Iêmen. Agora coloque isso dentro de uma guerra muito maior envolvendo o Irã. A situação começa a parecer diferente, mas existe uma conclusão tentadora aqui que necessitamos evitar. Então, o Irã controla tudo isso? Não. E essa distinção é fundamental. É muito fácil olhar para o mapa e ver Irã, Houthis, Arábia Saudita e concluir: Teherã está movimentando todas as peças. Mas o Oriente Médio não funciona assim. Os Houthis possuem interesses próprios. O Irã possui interesses próprios. A Arábia Saudita possui interesses próprios. Israel possui interesses próprios. Os Estados Unidos também possuem interesses próprios. Às vezes, esses interesses coincidem. Às vezes, não. E justamente por isso, a situação pode ficar ainda mais perigosa. Porque se uma única pessoa controlasse todas as peças, ela também poderia mandar todas pararem. Mas quando mais atores independentes entram numa guerra, mais difícil fica controlar o que acontece depois.
E aqui chegamos ao risco verdadeiro. Quando ouvimos a expressão guerra regional, imaginamos vários governantes sentados numa sala decidindo vamos entrar na guerra. Mas conflitos raramente se expandem dessa maneira. Eles podem crescer passo por passo. Um país ataca, o outro responde, um aliado entra, outro ator reage. Uma instalação é atingida e a resposta é maior do que esperado. Alguém interpreta aquilo como uma escalada e responde novamente. Cada lado acredita que está apenas reagindo ao anterior. Até que chega um momento em que ninguém planejou exatamente aquela guerra, mas todos ajudaram a construí-la. Existe um nome para parte desse perigo: erro de cálculo. Imagine um ator lança um ataque limitado. A intenção era mudar uma mensagem, só que o ataque causa danos muito maiores do que esperado. Agora, o outro lado precisa responder, mas ele também quer mandar uma mensagem, então responde um pouco mais forte. O primeiro interpreta aquilo como uma escalada e responde novamente. Você percebe aqui o que acontece? Ninguém precisa querer uma guerra maior, basta cada um acreditar que não poderia parecer fraco diante do outro. E quanto mais atores entram, mais oportunidades existem para alguma coisa dar de errado. E é por isso que os acontecimentos no Mar Vermelho importam. Não necessariamente porque amanhã teremos uma guerra envolvendo todo o Oriente Médio. Isso seria uma previsão que eu não posso fazer. Mas porque o número de peças envolvidas está aumentando. E quando isso acontece, a guerra fica muito mais difícil de controlar. E existe outra coisa que estamos medindo errado. Durante uma guerra, fazemos sempre as mesmas perguntas. Quem destruiu mais? Quem perdeu mais? Quantos mísseis foram lançados? Quantos alvos foram atingidos? Quem está vencendo? Só que existe outra maneira de medir poder. E ela nunca aparece nas imagens espetaculares da televisão. Porque a nossa nova pergunta é: quanto custa para o seu inimigo continuar funcionando? Se você consegue obrigá-lo a proteger mais lugares, mobilizar mais forças, mudar rotas, interceptar ataques, pagar seguros maiores, proteger portos, proteger oleodutos, proteger navios, você está impondo custos, mesmo sem conquistar território, mesmo sem vencer uma grande batalha. E é por isso que olhar apenas o território iraniano pode nos fazer perder uma parte fundamental dessa guerra. Porque os efeitos dela já não estão limitados ao Irã. Mas também existe aqui uma contradição, que talvez você tenha percebido. Se tudo está ficando tão perigoso, por que justamente agora Estados Unidos e Irã diminuíram seus ataques diretos? Porque guerras não caminham sempre numa única direção. Existe a escalada, a negociação, a ameaça, o recuo, o novo ataque, uma nova negociação. Tudo isso pode acontecer dentro do mesmo conflito. Neste momento, Estados Unidos e Irã deram espaço para negociações e ambos interromperam ataques diretos por alguns dias. Isso pode levar a uma redução real do conflito, ou pode ser apenas uma pausa. Nós ainda não sabemos. Mas enquanto essa tentativa diplomática acontece, os Houthis voltaram a pressionar a Arábia Saudita. E é exatamente essa aparente contradição que torna o momento atual tão interessante. A guerra pode diminuir numa frente e crescer em outra. Então, a guerra do Irã está saindo do controle? Eu não diria isso ainda. Seria cedo demais. Existe negociação, existe possibilidade de contenção e existe interesse econômico enorme em evitar uma escalada regional. Mas uma coisa sim mudou. No começo dessa história, o centro da nossa atenção estava aqui, no Irã, depois no Hormuz. E agora precisamos olhar também para o Iêmen, para a Arábia Saudita, para o Mar Vermelho, para Bab el-Mandeb.
Porque a guerra começou a produzir consequências numa área geográfica maior. E isso nos leva a uma pergunta que realmente importa. O que acontece se mais uma porta se fecha? Lembra das portas do começo do vídeo? Agora você já conhece duas delas, Hormuz e Bab el-Mandeb. E sabe que entre elas existe uma das regiões produtoras de petróleo mais importantes do planeta. É isso que torna o Oriente Médio tão extraordinariamente estratégico. Não é apenas porque existe petróleo, é porque grande parte desse petróleo precisa atravessar poucos corredores para chegar ao resto do mundo. E esses corredores estão cercados por alguns dos conflitos mais complexos do planeta. Por isso, uma guerra no Oriente Médio pode começar parecendo distante. Uma disputa entre governos, entre exército, entre grupos que muitas pessoas no Brasil mal conseguem localizar no mapa. Até que um navio muda de rota. O preço do transporte sobe. O petróleo sobe. A gasolina sobe, produtos ficam mais caros. E aquela guerra, que parece estar do outro lado do mundo, chega silenciosamente até você. No início desse vídeo, eu disse que talvez estivéssemos olhando para o lugar errado. Agora você entende por quê. A história não é apenas Estados Unidos contra Irã, nem apenas Irã contra seus adversários. Existe outra história acontecendo por baixo das imagens dos ataques. É uma disputa sobre geografia, rotas, petróleo, portos, estreitos e sobre quem consegue continuar funcionando quando essas portas começam a se fechar. O Estreito de Hormuz mostrou ao mundo o tamanho dessa vulnerabilidade durante os últimos meses. O tráfego voltou a aumentar depois do entendimento de junho, mas a própria EIA ainda considera. O Estreito de Hormuz mostrou ao mundo o tamanho dessa vulnerabilidade durante os últimos meses. O tráfego voltou a aumentar depois do entendimento de junho, mas a própria EIA ainda considera a recuperação de fluxos e da produção um processo gradual. Agora, o Mar Vermelho voltou a entrar na equação. Então, talvez a pergunta mais importante não seja quem está vencendo a guerra do Irã. Talvez a pergunta seja completamente outra. Quantas portas podem entrar nessa guerra antes que ela deixe de ser um problema do Oriente Médio e se transforme novamente num problema para o mundo inteiro? E se você quer saber mais sobre o Oriente Médio, sobre o Islã e suas estruturas de poder, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.